Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Que o Instagram é uma das principais ferramentas de trabalho para quem tem um negócio, você já sabe. Mas você acompanhou as últimas atualizações do Instagram? Sabe o que elas significam na prática? Pois eu tenho uma boa notícia para você. Elas dão mais visibilidade às pequenas contas, o que pode ajudar muitos micro e pequenos negócios. No episódio de hoje, eu vou conversar com a professora de marketing social media, Diana Haas, para entender como as mudanças recentes no algoritmo do Instagram podem impactar o seu negócio e como você pode tirar proveito delas para impulsionar a sua visibilidade e as suas vendas. Diana, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la no podcast Negócio em Dia. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Espero que com a nossa conversa a gente possa ajudar outros empresários e outras empresas aqui dentro das redes sociais. Diana, o Instagram, assim como outras redes sociais, está em constante mudança na tentativa de melhorar a experiência dos usuários. Me conta quais foram as atualizações mais recentes? Bom, a gente teve algumas mudanças recentes, uma não tão recente, mas que ainda está impactando as empresas ou que ainda está fazendo com que as pessoas fiquem um pouco em dúvida, é a compra do selo verificado, que foi uma das atualizações que a gente teve aí no último ano. Mas principalmente, agora mais recente, a mudança da entrega do conteúdo autoral pelo algoritmo, né, que as pessoas, elas, mesmo com menos seguidores, agora terão a possibilidade de aparecer para outras pessoas. O feed com diferentes algoritmos para cada um dos tipos de conteúdo que a gente coloca no ar, seja Reels, carrossel, posts estáticos, cada um deles com o seu algoritmo diferente. A cobrança de 30% dos anúncios feitos direto pelo botão de promover ou turbinar sendo feito dentro do iOS, né, dentro do iPhone. E também a gente tem a mudança de conversas por direct, né? O quanto está sendo relevante que as pessoas se falem através das mensagens diretas. Foram algumas das mudanças que a gente teve atualmente. Certo, já são muitas mudanças, né? E tem que ficar sempre antenado. Vamos falar então um pouquinho da mais recente, de uma das mais recentes, né? Que foi beneficiar as contas pequenas com menos seguidores e que produzem conteúdo próprio e não copiam outros usuários. Você pode explicar como isso funciona e de que forma o perfil de um micro ou pequeno negócio pode se beneficiar na prática dessa atualização? Claro, essa foi uma atualização muito esperada, né, pela grande maioria dos negócios que hoje são pequenos e médios e dependem da rede social para prosperar. Essa é uma mudança que a gente pode esperar que ela seja gradativa, ela vai acontecer ao longo dos meses. Lembrando que nenhuma atualização no Instagram acontece para todo mundo ao mesmo tempo, tudo é feito de testes dentro dessa rede social. Então, aos poucos, isso vai acontecendo dos conteúdos de pequenas marcas, de pequenos negócios ou criadores de conteúdo conseguirem chegar a um público maior, independente do seu tamanho. E isso a gente está falando sobre conteúdo autoral, né? Não sobre cópias, é uma parte relevante aqui de se levar em consideração. Quem faz conteúdo autoral deve ganhar aí uma visibilidade maior, já que a gente vai ter um sistema de IA, né, de inteligência artificial, detectando conteúdos que são duplicados, conteúdos que são cópias. Hoje a gente tem muitas redes, muitos perfis que só copiam conteúdo e colam o dia inteiro ali, né? Perfis de fofoca, a gente vê bastante fazendo isso. E esses perfis, a partir de agora, eles vão ser penalizados com a detecção desses conteúdos duplicados baseados em sinais sonoros e em sinais visuais. A gente já vê de vez em quando coloca uma música, que ele consegue identificar ali que aquela música tem direito autoral, né? Mesmo que a gente não tenha escrito o nome dela, então é mais ou menos da mesma forma que vai acontecer. Para quem faz conteúdo que é sinalizado como duplicado, né, ou uma cópia, vai ter uma penalização desse conteúdo, ele vai não só aparecer mais na aba de feed, mas também não vai mais aparecer na aba de explorar. Não vai ser uma vez só fazendo essa cópia que a pessoa vai ser sinalizada, mas a recorrência dela vai fazer com que haja uma penalização. É ruim que isso aconteça para um pequeno negócio, porque a entrega orgânica já não é muito relevante, não é muito grande. Se a gente é penalizado e não aparece no feed, não aparece na aba de explorar, praticamente ninguém acaba vendo o nosso conteúdo. Então, aqui o recado é fazer conteúdo autoral, né? Criar os seus próprios conteúdos.
E aqui a grande oportunidade está em fazer Reels curtos, aqueles com menos de 1,5 minutos, para se sair bem em testes iniciais. Independente do tamanho da conta, o teu Reels, o teu conteúdo, enfim, ele vai ser entregue para pessoas que te seguem e para pessoas que não te seguem também, como uma recomendação no feed, como vocês já devem ter percebido que começou a acontecer. Começam a aparecer contas que você não segue no seu feed como uma recomendação. Dentro desse teste, a gente vai poder ver se as pessoas elas vão curtir, comentar, compartilhar, salvar o teu conteúdo, e a partir daí o algoritmo decide se ele deve ser entregue para mais pessoas ou não. Então, a oportunidade aqui está em criar conteúdos autorais que sejam úteis, que sejam relevantes e que possam fazer com que as pessoas interajam com ele já na fase de testes, que é logo na sequência quando ele é lançado. Muito importante essas dicas, muito bacana. E durante muito tempo, o número de interações no feed, como curtidas e comentários, foi a principal métrica de engajamento de um perfil. Com as últimas atualizações, o Instagram está dando mais importância a outras interações, como compartilhamentos no direct e visualizações de stories. De que forma um perfil pode se adaptar a essas mudanças para aumentar o engajamento? Esses dois quesitos aí que a gente está falando, que são os directs e os stories, eles estão totalmente ligados ao fim do funil. Quando a gente fala em fazer reels curtos, a gente está falando de alcançar mais pessoas, é topo de funil. Quando a gente está falando de fazer um conteúdo mais robusto, algum ensinando alguma coisa, ou mostrando um dia a dia, a gente está falando de meio de funil. E quando a gente está nos stories, a gente está falando de pessoas bem mais íntimas, né? Até porque os stories, eles só são entregues a uma pequeníssima mesmo parcela de pessoas que já te seguem. Então, é quando a gente conseguiu criar um relacionamento com as pessoas que nos seguem e acabam nos acompanhando nos stories. Por isso ele é tão relevante hoje em dia. A rede é social, né? Como o próprio nome diz. Então, o que a Meta quer é que as pessoas socializem. E elas fazem isso através do storytelling, que é seguir uma marca ou seguir uma pessoa, uma empresa que tem ali dentro dos stories o seu dia a dia para ser acompanhado, como uma novela mesmo, né? E quando a gente consegue, nesse fim de funil, fazer as pessoas assistirem o nosso dia a dia, fazer com que elas falem com a gente dentro do direct, isso conta muitos pontos para o algoritmo. É como um ranking, né? Se chama Edge Ranking. É como um ranking. Quando a gente consegue fazer com que elas nos acompanhem, nos sigam, entrem no nosso perfil e ainda nos acompanhem dentro dos stories, a gente trazendo ela para o direct significa que a gente chegou no ápice ali da nossa sociabilização, da nossa socialização dentro com a pessoa dentro da rede social. Então, hoje é um comportamento do usuário e tudo na rede social modifica, se transforma toda hora por conta de comportamento. Então, é um comportamento muito comum que as pessoas elas interajam e elas se enviem coisas por direct. Até a gente brinca, né, que não é amigo se não mandou meme por direct, ou não me mandou meme hoje e esqueceu de mim, né? As pessoas elas têm se comunicado muito mais por direct do que qualquer outra forma dentro do Instagram. Então, isso aqui também é uma possibilidade de a gente entender o comportamento, se as pessoas elas estão se falando mais por direct, na hora que eu for criar o meu conteúdo, que ele seja um conteúdo compartilhável, que ele seja um conteúdo que seja útil, que ele tenha alguma curiosidade, que ele seja relevante para a pessoa enviar para alguém porque lembrou dela, ou para salvar aquele conteúdo para não perder depois. Muitas vezes, além de salvar na bandeirinha lá, a pessoa acaba encaminhando e esquece que salvou e diz, mas eu te mandei aquele dia, né? E volta lá na conversa para pegar aquele conteúdo. Então, quando a gente pensa em ser estratégico nesse caso, primeiro criar histórias para prender as pessoas dentro dos nossos stories e segundo, criar conversas para que ela possa interagir tanto com a gente quanto nos nossos conteúdos enviando para outras pessoas. E já que os stories estão ganhando mais importância, qual é a frequência de stories que o perfil de um pequeno negócio deve postar? Tem que ter stories todos os dias, várias vezes ao dia? O que você recomenda? E no feed, tem uma frequência de publicação ideal? Uma ótima pergunta. Stories todos os dias. A novela não pode parar, tá? Todo dia tem que ter um capítulo novo. Então, sim, é recomendado que a gente apareça sempre nos stories. Aqui eu deixo uma ressalva que a gente faça eles espaçados. Imagine que os stories ele é a televisão, tá? Então, para a gente ter uma ideia assim de audiência. Normalmente a audiência começa ali, os picos de audiência estão ali da manhã até as 8, 9 horas da manhã. No horário do meio-dia,
final da tarde e de noite. Então, a gente tem 4 espaçamentos aqui que a gente pode respeitar na hora de criar a nossa história dentro dos stories. Então, para ter uma ideia assim, de quanto eu posto, posta 4 vezes. Pode ser 4 de 2, 4 de 1, 4 de 3. Aí depende muito do que tu tiver para falar. O que eu indico não precisa ficar enchendo linguiça para fazer conteúdo só porque a Diana disse que tinha que falar 3 vezes por dia. Faz ali na medida do que tu tem para dizer, mas não deixe de fazer. Né? Toda a rotina é interessante, toda a história é interessante, os teus bastidores são muito interessantes para as pessoas. Muitas vezes a gente acha que não, porque aquilo para nós se torna óbvio, né? O nosso dia a dia. Mas as pessoas adoram saber o que a gente está fazendo, onde é que a gente está indo, com quem a gente está comprando, o que vai ser lançado. Tudo isso vai para Stories, tá? E uma curiosidade aqui, só para ti que quer fazer Stories todos os dias, é que a gente tem, eu falei aí em horários de picos de audiência, né? Um dos maiores picos de audiência hoje, aqui no Brasil, tendo isso, dados de 2024, é às 23 horas. É aquele horário que as pessoas já fizeram tudo o que tinha para fazer no dia, estão com o celular na mão na cama para colocar ele para despertar e vão dar aquela última olhadinha lá no Instagram. Ao invés de rolar o feed, elas vão para os stories para ver os últimos acontecimentos ali antes de largar o celular do lado da cama e esperar que ele desperte no dia seguinte. Então, o horário nobre dos stories é às 11 da noite. Muita gente assistindo, pouca gente postando. Então, a gente tem uma audiência muito grande para uma criação de conteúdo muito baixa. Isso vai fazer com que teus stories sejam muito mais entregues. Pode fazer o teste, depois tu me conta se deu certo. E no feed, a gente tem uma frequência hoje ou diária ou de 3 vezes por semana. Não existe regra, tá? Eu posso te dizer que tu pode postar todo dia, tem gente que posta 2, 3 vezes por dia, tem gente que posta 2 vezes por semana, né? Mas o que a gente não pode esquecer é os stories todos os dias, isso sim, né? E aí no feed vai depender da tua intencionalidade, que é aquela parte que a gente falou lá no começo, que o algoritmo mudou, né? Para cada um dos tipos de posts, a gente tem um algoritmo diferente. Então, se a tua intenção é ganhar seguidores, Reels curtos todos os dias, porque quanto mais tu fizer, mais pessoas vão te encontrar e maior a tua chance de ganhar seguidor, maior o teu alcance. Se tu quer fazer relacionamento com quem já te segue, 2, 3 vezes por semana postando um Reels mais longo, um carrossel ou um card único, já tá ótimo. Né? Então, se tu quer fazer venda, também, mesma coisa, tem uma frequência maior, mas misturada com tudo isso que a gente está falando. Não é ou só crescer, ou só se relacionar, ou só contar histórias, ou só vender, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se houver a possibilidade de postar todos os dias, faça. Né? Se tiver como, mas tiver conteúdo mesmo para fazer isso, é indicado. Ótimas dicas, Diana. E ainda falando de stories, algumas de suas funcionalidades recentes são receber pedidos direto pelo story e publicar comentários abertos que todos os seguidores podem ver. Quais funcionalidades novas são as mais interessantes e mais úteis para o perfil de empreendedores? Legal. Essas funções novas dos stories, ali de receber pedidos, normalmente o pessoal aqui no Brasil não se acostuma tão rápido, porque existem já outras formas de comportamento das pessoas fazerem os seus pedidos, então não é algo que se dissemina com muita facilidade, nem tanto para quem pede, nem tanto para quem recebe o pedido. Mas esse comentário aberto, ele para nós de primeiro momento, assim, ele é muito interessante. E é legal que a gente ensine o nosso seguidor a fazer esse comentário aberto. Dizer, você já viu que tem uma atualização aqui? Agora você tem como comentar aqui embaixo, só clicar e colocar aqui o seu comentário. E aí você pode usar isso de forma estratégica. Por isso que ele é mais interessante para a gente nesse primeiro momento. Porque se a gente ensinar o seguidor a fazer isso, a gente consegue ganhar indicações públicas, né? Se eu posto lá um lanche, se eu posto lá um delivery, por exemplo, alguma coisa, e eu digo para a pessoa, se você gosta, deixa aqui o seu comentário, se você já provou, coloca aqui o que você achou. A pessoa não vai responder só para mim, né? Ela vai responder de uma forma aberta e a gente vai ter ali como se fosse as recomendações do iFood, as recomendações do Google acontecendo em tempo real. Então, essa é uma das atualizações dos stories mais relevantes que a gente tem nesse momento e que talvez a gente tenha que ensinar o nosso público a usar, a fazer, talvez até dar algum tipo de incentivo, se alguém comentou lá, ganha um desconto no próximo pedido, não sei, alguma coisa desse estilo, né? E a gente pode ter esses comentários abertos como algo super estratégico dentro dos stories. Muito bacana essas dicas e olha, pessoal, vamos já pensar nas estratégias, hein? Para colocar isso em prática. E agora, bora falar de Reels.
Você contou que desde uma atualização recente, os Reels passaram a ser entregues para não seguidores antes mesmo de aparecerem para os seguidores. De que forma uma conta pequena pode aproveitar todo o potencial do Reels para furar a bolha e aumentar a sua audiência? Ah, ótima pergunta. Furar a bolha é o que todo mundo quer, né, atualmente. Viralizar também, né? A gente usa muito esse termo. E realmente, sim, as contas pequenas hoje elas têm um grande potencial de fazer isso, justamente por causa dessa mudança do algoritmo. E a função toda aqui, né, de furar essa bolha, de conseguir chegar em pessoas novas, é entender o comportamento das pessoas, né? O que elas querem do meu conteúdo. Então, mais uma vez, eu vou falar em intenção, né? Qual que é a minha intenção quando eu faço um conteúdo? É chegar em pessoas novas, é conseguir mais seguidores. Então, se minha intenção é essa, o que eu tenho que fazer? Um Reels curto. As pessoas hoje, em média, elas têm uma atenção plena de 3 segundos em um vídeo. Então, se eu paro e faço um vídeo onde eu fico lhe dizendo, oi, gente, boa tarde, tudo bem? A pessoa já me pulou. Então, eu preciso ter essa noção estratégica que eu tenho que ser rápido, abrangente e direto. Eu preciso ensinar essa pessoa a fazer uma coisa, eu preciso ser divertido no que eu estou colocando, eu preciso que esse Reels ele tenha o maior entendimento possível, porque se eu fizer uma coisa muito específica da minha área, por mais que ele atinja ali na fase de teste as pessoas, elas não vão se interessar por aquele assunto, diferente de eu estar ensinando a fazer uma receita, por exemplo, né, que qualquer pessoa pode ter na sua casa os ingredientes e pode fazer. Então, é muito diferente eu ser específico e eu ser abrangente se eu quiser ganhar público e furar a bolha, principalmente, né? Senão eu vou acabar sendo dentro de um nicho ali, circulando sempre da mesma forma, eu vou acabar criando comunidades, o que não é uma coisa que não é legal, bem pelo contrário, né? A criação de comunidades ela é bem relevante dentro da própria rede, mas quando a gente quer furar a bolha, é ser muito rápido, esses 3 segundos eles são determinantes, e as pessoas elas assistem uma média aí até 15 segundos, quando passa mais do que isso, realmente teu conteúdo tá de parabéns, mas é mais ou menos nessa média aí que elas vão até os 15 segundos, e depois disso, aí normalmente já vai se encerrando ali pelos 30. Então, realmente é um desafio, é ser rápido, é ser útil, é ser certeiro e é ser abrangente para conseguir furar a bolha e chegar no maior número de pessoas possíveis. Diana, este assunto ele é fascinante, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do episódio e eu tenho certeza que a cabeça de cada um dos nossos ouvintes já está fervilhando de ideias para colocar em prática no Instagram. Para encerrar, ajudando ainda mais os nossos ouvintes, me conta, o que não pode faltar no seu perfil no Instagram se você tivesse um pequeno negócio de alimentação? Aqui vale tudo, desde o mais básico e não só com relação a essas atualizações mais recentes. Ah, uma ótima pergunta, porque realmente, sim, quando eu faço análise de perfil, o falta é o básico bem feito, né? Aquele que dá sempre muito certo. Então, assim, o que não pode faltar, além da tua arroba, ela não ser muito complexa de ser buscada, que ali no nome, que é a parte que fica em negrito no teu Instagram, que não é a tua arroba, mas é o teu nome, que tu diga o que tu faz, né? Não repita somente o nome do teu negócio, mas qual tipo de comida que tu vende, como é que o que tu atende, ou qual a tua área de abrangência, isso é muito relevante estar ali. Porque essa área em negrito que aparece ali no Instagram, ela é como se fosse o Google do Instagram. É onde ele consegue te encontrar. Então, se tu não fala o que teu negócio vende ou onde o teu negócio vende, simplesmente se as pessoas estiverem procurando por uma hamburgueria em São Paulo, elas não vão te encontrar se não tiver lá no teu nome. Então, isso é um básico que é muito relevante. E falando de São Paulo, né, dei um exemplo, mas de onde você é, também é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham, não, todo mundo sabe. Não, as pessoas estão chegando agora, tá fazendo Reels curso, tá chegando a gente nova, as pessoas querem bater o olho no teu perfil e ver que realmente tu tá na área dela, né? Que ela pode pedir de ti, não é uma pessoa lá de longe. Então tem que estar de onde tu é também, lá na tua bio, muito de cara. Como essa pessoa faz para comprar também, né? Se tu atende no delivery próprio, se tu tem outro tipo de entrega, se tu só atende no teu negócio local, como ela faz para comprar contigo, onde ela entra em contato também, se tu tem um atendimento via WhatsApp, né? Se ela pode te chamar pelo direct, né? O cardápio também é muito relevante, né? Muitas vezes as empresas não colocam o cardápio com o preço por medo que a pessoa não vai entrar em contato, enfim, vai fazer seu autoatendimento ali, quando na verdade muitas vezes as pessoas deixam de comprar porque não tem o preço.
Isso é um comportamento que a gente já viu acontecer muitas e muitas vezes, que as pessoas acham que vão receber mensagem perguntando quanto é, quando na verdade a pessoa desiste da compra porque não tinha o preço antes. Ou ela acha que aquilo era caro, que não era para ela, que não era para sua realidade e acaba não comprando. E outra coisa também é ter destaques reais. Quando a gente está falando de alimentação, gastronomia, é muito comum que a gente tenha aquela visão das coisas perfeitas, daquele queijo derretendo, daquelas imagens publicitárias, onde a gente tem a expectativa versus a realidade, E hoje, com a rede social, o que as pessoas mais querem é a vida real. Então, os destaques, eles também nos ajudam a mostrar como aquele prato lá no final vai chegar no seu consumidor. E é isso que as pessoas querem saber. Então, a gente associa o cardápio, associa o preço ao prato final e como eu vou comprar, onde eu vou comprar e como eu faço para pedir, como eu faço para chegar até o teu local, já é uma rede social que está bem estruturada. Diana, muito obrigada pela participação no programa de hoje e, por favor, deixe o seu contato, suas redes sociais, para que os nossos ouvintes continuem te acompanhando e aprendendo ainda mais com você. Claro, para me encontrar é só ir lá no Instagram, Diana Haas, é H-A-A-S, e tu vai me ver todos os dias lá dando dicas tanto de marketing, falando sobre a vida, falando sobre redes sociais. Sempre quando sai alguma atualização também eu levo direto para lá, então convido todo mundo a seguir e acompanhar. Obrigada, Diana. Um forte abraço. E agora eu tenho um recado final para você. Quando a gente fala em atualizações no Instagram, é bom dizer que elas não chegam ao mesmo tempo para todas as contas, ok? Isso já foi falado pela Diana. Então, se alguma dessas atualizações ainda não apareceu para você, tente atualizar o aplicativo do Instagram no seu celular. Se mesmo assim não deu certo, é porque você vai ter que ter um pouquinho de paciência e esperar. Mas não se desespere, que logo, logo ela chega. Até lá, vá colocando em prática todas as dicas da Diana Haas para aumentar o alcance do seu perfil. E assim chegamos ao fim deste episódio, que tem patrocínio de Unilever, Coca-Cola e Mococa. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!